No capítulo 1 de Kaiju número 8, somos apresentados ao planeta Terra como conhecemos, porém com algo um pouco diferente, quer dizer, bastante diferente. A existência de Kaijus, criaturas incríveis e fascinantes, mas também extremamente perigosas que parecem ter uma atração especial pelo Japão, o local com maior incidência de Kaijus no mundo, que também tem a maior organização anti-Kaiju do mundo, o Departamento de Neutralização. Mas o que são os Kaijus? De onde eles vêm? Quais são todos os seus tipos? Como funciona a força de defesa anti-Kaiju? Qual sua organização e hierarquia? Quer saber todas as respostas? Assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se no canal para mais vídeos de Kaiju número 8 durante essa primeira temporada do anime. Aproveita também e já deixa o like, porque assim o YouTube entende que você tá gostando do vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, antes de iniciar a explicação de como funciona todo o mundo de Kaiju número 8, eu preciso deixar claro que esse vídeo estará dividido em duas partes. A primeira será sobre os Kaiju e a segunda sobre a força de defesa, tranquilo? Então, deixado isso claro, vem comigo nessa incrível jornada pelo mundo do cara que se transformou em um Kaiju e faz xixi pelo mamilo. Parte 1, Kaijus. Parte 1.1, o que são os Kaijus e de onde eles vêm? Kaijus são criaturas monstruosas que possuem diferentes tamanhos e formas. Todos eles têm características diferentes, alguns mais humanoides, outros mais bestiais e até mesmo parecidos com alguns animais. Cada Kaiju possui um núcleo, que é o seu órgão vital e fraqueza dentro do seu corpo, como se fosse realmente um coração, e como cada Kaiju tem um tipo diferente, a localização do núcleo muda de acordo com cada tipo, e é por isso que em combate, os soldados da força de defesa sempre buscam encontrar o núcleo o mais rápido possível, para que possam derrotá-los o quanto antes. Além disso, os Kaijus não são apenas criaturas ambulantes comuns, eles também possuem poderes, e todos ganham eles o seu Uni-órgão, um órgão que contém seus poderes específicos, como por exemplo a capacidade de prever os movimentos dos alvos, como o Kaiju número 1, ou o poder de gelo do Kaiju número 6, mas também possuem poderes mais gerais que todo Kaiju possui, como super força, habilidade de proliferação ou reprodução, uma regeneração rápida e alguns até mesmo possuem a capacidade de voar, dependendo do seu tipo. Além de que Kaijus mais evoluídos, como o Kaiju número 9 e os Kaijus criados por ele, atingiram a capacidade de falar a linguagem humana e também podem mudar a forma dos seus corpos para criar todo tipo de coisa, como armas ou até mesmo propulsores. Em resumo, eles são criaturas que em sua grande maioria são selvagens e atacam as cidades, mas que alguns poucos indivíduos se tornam evoluídos o suficiente para serem capazes de pensar e até mesmo se comunicar, ter sentimentos e possuem seus poderes gerais e seus poderes específicos. Mas de onde eles vêm? Qual a sua origem? Bom, esse é um mistério que ainda não foi revelado dentro da história, porém se sabe que os Kaijus vivem há eras no planeta Terra e que na grande maioria das vezes eles vêm direto do fundo do oceano para a superfície e atacam as cidades, embora existam algumas exceções, como vocês verão ao longo do vídeo. Parte 1.2, classificação. E é aqui que fica, eu diria, não complicado, mas sim com algumas ramificações que vão requerer a sua atenção. Porém, vem comigo que vai ser muito fácil de entender. Lembra daquela aula de ciência na escola, em que as espécies dos animais podem ser classificadas de maneiras diferentes? Pois é, algo parecido ocorre com os Kaijus. Eles podem ser classificados de 3 maneiras diferentes, por poder, tamanho ou tipos específicos, como as espécies de animais realmente. E você irá descobrir como cada uma dessas classificações funciona agora. A primeira e mais simples de todas é a classificação por tamanho, que existem basicamente 4, os Kaijus de classe super gigante, os Kaijus de classe gigante, os Kaijus de tamanho médio e os Kaijus pequeno ou pequeno porte, seja como você preferir chamar. A segunda classificação é a por poder, e aqui existem basicamente 4 classificações possíveis: os Yoju, os Honju, os Daikaiju e os Kaijus identificados ou numerados. Mas antes de irmos fundo em cada um desses tipos, é importante você saber que cada Kaiju recebe um nível de fortitude, que é uma maneira da força de defesa medir o poder do Kaiju e sua potencial ameaça à humanidade. É por isso que sempre vimos na obra os personagens comentando algo como o nível de fortitude daquele Kaiju é de 9.0, e esse 9.0 é referente à escala de destruição que o Kaiju pode causar. E não, você não tá ficando louco, é realmente semelhante, quase que uma referência na verdade à escala Richter dos terremotos no mundo real. E é a partir dessa escala que os Kaijus são classificados dentro de cada uma dessas 4 classificações. Então vem comigo para entender melhor cada uma delas. Os Yoju, ou outra fera em português, são os Kaijus
kaijus mais fracos que geralmente acompanham um Honju quando ele ataca a cidade. Esse é o tipo de kaiju que atacou o Kafka e o Leno no primeiro capítulo do mangá ou no primeiro episódio do anime, que estava junto daquele lagartão gigante. E geralmente há inúmeros Yoju para ajudar um Honju. Em resumo, eles são tipos minions. Além disso, alguns tipos de Yoju podem ter órgãos proliferadores, como um Honju, para gerar novos kaijus, e podem aparecer de muitas maneiras, sejam percorrendo a mesma rota que o seu líder, podem aparecer dentro do próprio Honju, ou até mesmo podem ser criados por eles. E geralmente o nível de fortitude que os Yoju chegam é no máximo de 6.0, porém alguns ainda conseguem ultrapassar esse nível e se tornam uma ameaça nível Honju, mesmo ainda sendo Yoju. Por falar neles, são mais fortes que os Yoju, e geralmente são maiores em tamanho, e são aqueles que geram e guiam todos os outros Yoju através dos seus órgãos proliferadores. Seu nível de força é geralmente acima de 6.0, e um fato curioso é que um desses, com fortitude de 6.4, já é forte o suficiente para ser necessário um pelotão inteiro de soldados da força de defesa para derrotá-lo, mas em compensação, apenas um capitão ou vice-capitão poderia derrotá-lo sozinho. A terceira classificação são os Daikaijus, ou grande monstro, e uma categoria especial de kaiju, cujo qual o poder de um deles excede a quantidade de 8.0. Os Daikaijus são bestas tão lendárias que aparecem no planeta desde a era Meirei, que esses tipos de kaiju fazem parte da categoria mais forte, com seu poder não necessariamente ligado ao seu tamanho, já que o Kafka, que tem nível de força de 9.8 em sua forma kaiju, mais alto visto até agora no mangá, derrotou vários kaijus muito maiores do que ele em tamanho. Apesar disso, os Daikaijus não estão acima de operar individualmente por conta própria, já que geralmente são vistos como um exército de Honju e Yoju quando atacam e causam cataclismas, como nos casos do Kaiju número 6, que tinha vários Honjus ao seu lado, ou o maior vilão da história até o momento, o Kaiju número 9. De acordo com Exaustinomia, a força de defesa tem atualmente cerca de 2 dúzias de oficiais de elite que têm a chance de enfrentar um Daikaiju, menos de 10 em combate único, e quando se combate um Daikaiju numerado, o número fica ainda menor. E por falar nos Kaijus numerados, eles são basicamente Kaijus do tipo Daikaiju, cuja neutralização leva muito tempo e geralmente possuem nível de 9.0 ou maior, embora existam casos em que foram classificados como identificados mesmo tendo uma fortitude menor inicialmente, como o Kaiju número 10 e o Kaiju número 9, que tinham 8.3 e 8.5 de fortitude respectivamente. E embora os Kaijus desse nível sempre tenham aparecido na história, seus números de identificação foram implementados somente depois que o sistema de observação de fortitude foi estabelecido. Além disso, de acordo com Keiji Tami, o atual diretor da Força de Defesa, seriam necessários vários oficiais de nível capitão para derrotar um Kaiju identificado, embora nos eventos atuais do mangá, alguns dos membros mais fortes da organização militar tenham conseguido alcançar tal feito. Outro ponto ainda é que quando esses Kaijus identificados são mortos, eles são transformados em armas para serem usadas pela Força de Defesa, mas eu falarei melhor sobre isso um pouco mais à frente no vídeo, porque agora iremos para o último tipo de classificação dos Kaijus, os tipos específicos ou espécies. Primeiro aqui é o tipo fúngico, que são Kaijus com um corpo quadrúpede redondo e encorpado que possui uma peculiar cabeça sem olhos em forma de cogumelo. Geralmente, eles surgem na falha de Kanawha e vão amadurecendo no subsolo antes de aparecerem na superfície para sua fase de reprodução. E enquanto os Yoju desse tipo são 4 vezes mais altos que um humano, os Honju têm 150 metros de altura. Nesse tipo de Kaiju, até mesmo os Yoju têm órgãos reprodutivos, lhe permitindo assim gerar outros da sua espécie a partir de seus próprios cadáveres. O segundo tipo aqui é o Ivan, onde, como o nome sugere, tem a forma de pterossauros laranjas semelhante a dragões, possuindo grandes asas, uma longa cauda, um chifre na cabeça e 6 olhos vermelhos, bem também com a capacidade de cuspir chamas e voar até 8.000 metros acima do solo. E como observado por Kafka, devido ao seu imenso senso de orgulho, todos os kaijus do tipo Ivan compartilham o hábito de agir sozinhos, o que significa que vê-los como uma matilha é bastante raro, embora pareçam responder às ondas sonares. O terceiro tipo aqui é o tipo formiga, que são kaijus maciços em forma de formiga com um corpo manchado de cor clara e abdômen maciço que tem o poder de secretar um líquido ácido de sua boca em antenas e que costumam viajar em bandos. E de acordo com o capitão da primeira divisão, o Genarumi, há raras ocasiões que encontrar tipos de formigas em obras de construção de túneis e ainda é mais raro vê-los aparecendo na superfície, especialmente em grande número. O quarto tipo é o Mogura tipo 67, que apresenta uma forma quadrúpede encorpada com seu rosto em forma de Taupde, com dentes afiados e 2 conjuntos de olhos longos e estreitos verticais. O Honju tem um nível de fortitude de 6.4 e, ao contrário dos outros Yoju, é muito maior do que os outros e possui um grande colar espinhoso. Ele também pode gerar picos em seu corpo e pode disparar feixes de energia da sua boca, e esse tipo de kaiju parece ser bastante agressivo em seu próprio território, além de manter o mesmo hábito por um longo período e com um ritmo sistemático ao longo do tempo. E de acordo com o capitão da 4ª divisão, o Jugo Ogata, após a sua primeira aparição em 1967, esse tipo de kaiju continuou reaparecendo a cada 5 anos na zona montanhosa
causa de bug toge. Outro tipo ainda é o tipo lagarto, que obviamente, como o nome indica, parecem lagartos com dedos longos e afiados e uma notável falta de dentes. E esses kaijus são particularmente vorazes e agressivos com outras formas de vida, atacando em grupos e com grande ferocidade. Enquanto os joju juvenis são quase do tamanho de uma casa, espécimes mais adultos se elevam sobre a maioria das casas e desenvolvem órgãos de colarinho. E assim, esses kaijus adultos armazenam saliva ácida em seus colarinhos para derreter o que comem em um mingau para digestão. Eles também podem disparar saliva para fora da boca, com alcance de 20 a 40 metros. E o honju, de tipo lagarto, um lagarto ereto gigantesco, com 2 chifres verticais afiados acima dos seus olhos. Outro tipo de kaiju, que não teve o nome identificado, tem um corpo humano violeta com uma longa cauda cravada e cascos na extremidade dos seus dedos e pés, Sua cabeça apresenta uma grande boca com dentes quadrados irregulares e sem olhos. E enquanto o honju tem 2 chifres semelhantes a touros, os vários yonjus ostentam um crânio alongado. E esses tipos de kaiju têm um senso de audição hiperdesenvolvido, compensando sua visão deficiente, o que os torna vulneráveis a ataques surpresas. Além disso, sua pele é mais fina na parte inferior da barriga do que no resto do corpo. O nível de fortitude original desse honju permanece desconhecido, mas foi aumentado para 6.4 quando foi ressuscitado pelo kaiju número 9. Outro ponto ainda é que esse tipo de kaiju apareceu em Hachioji há 1 ano atrás do tempo presente da história de kaiju número 8 e fez 16 vítimas, o que culminou neles sendo capturados pela força de defesa para ser usado durante a segunda etapa do exame de seleção. E por fim, os kaijus usados na terceira onda do kaiju número 9, uma espécie de daikaiju antropomórfico com um corpo branco esquelético brilhante do tamanho de um edifício. Seu rosto é sem feições, pedaços soltos de pele batendo ao seu redor. Eles podem ocasionalmente ostentar 2 olhos brilhantes ou uma enorme cavidade central que pode liberar poderosos golpes de energia. Esses kaijus da terceira onda mostraram ter um nível de fortitude de 8.0, tornando-se assim uma raça de espécimes somente de daikaiju. E se você tá gostando desse vídeo, saiba que aqui no canal tem uma playlist exclusiva sobre kaiju número 8, que já conta com 3 vídeos, e irei deixar o link dela aqui na descrição para quem quiser assistir depois que finalizar esse vídeo aqui, beleza? Porque agora, parte 2, Departamento de Neutralização. Essa organização é um escritório do governo que comanda tudo relacionado às ações de anti-kaiju no Japão, e por causa disso é a organização que controla a força de defesa, apesar de não se saber muito sobre a história ou como funciona tudo dentro desse departamento, o que vai nos fazer ir diretamente para parte 2.1, Força de Defesa. A Força de Defesa Anti-Kaiju do Japão é a organização militar especializada em derrubar e neutralizar kaijus que tem várias bases em todo o Japão, e que desde sua criação neutralizou todos os kaijus que apareceram para ameaçar a humanidade, tirando, é claro, o kaiju número 8. E que a seguir você irá entender melhor como funciona a organização, hierarquia e seus membros. Parte 2.2, Organização e Hierarquia. Os oficiais da Força de Defesa são diferenciados por patente, e cada cargo representa o status dos militares dentro da corporação, e é organizado da seguinte forma. Em primeiro, o mais alto cargo é o diretor-geral, depois vem o diretor adjunto ou vice-diretor, depois vem os capitães de divisões, em seguida os vice-capitães das divisões, depois os líderes de pelotão, em seguida os oficiais e por último os cadetes. Além disso, outros tipos de função incluem os líderes de operações, que coordenam e comandam as operações de neutralização à distância. Para ingressar na força militar, os candidatos devem passar por um exame de primeira etapa, que consiste no preenchimento de alguns documentos, algo muito simples e que o Kafka sempre passa. Porém, a segunda parte é que fica difícil, porque é um exame de sistema de 2 partes, consistindo em um teste físico e um teste de aptidão. Enquanto o primeiro envolve treinamento físico militar comum, o teste de aptidão muda a cada ano e é o verdadeiro teste da capacidade natural de alguém. Por exemplo, no teste que a gente conhece, foi usado o método de eliminação de kaiju, onde os candidatos aprovados recebem seus resultados dias depois e participam da apresentação do certificado de alistamento, onde são apresentados como membros oficiais da força, prometem dar sua vida a ela e são designados para uma das 16 divisões existentes, que por falar nelas, cada divisão tem o seu próprio capitão e seu vice-capitão, e as operações da divisão são guiadas pelo auxílio dos líderes de operação, que avaliam a situação a partir de dados e computadores e anunciam as chegadas ou mortes dos kaijus. Atualmente, como eu já falei anteriormente, a Força de Defesa conta com 16 divisões, localizadas em todo o país, e são divididas em 4 grandes grupos. Porém, até o momento da história, conhecemos membros apenas de 5. Nas divisões orientais, temos a primeira divisão, a segunda divisão, a terceira divisão e a quarta divisão, que operam nas regiões de Chubu e Kanto. Nas divisões ocidentais, temos a quinta divisão, a sexta, a sétima e oitava divisão, que operam nas regiões de Shigoku, Kansai e Shikoku. Nas divisões do norte, temos a nona, a décima, a 11ª e a 12ª divisão, que operam nas regiões de Tohoku e Hokkaido. E por fim, as divisões do sul, que são a 13ª, a 14ª, a 15ª e a 16ª divisão, que operam nas regiões de Kyushu e Okinawa. Cada divisão se localiza em uma base, como por exemplo, as bases mais conhecidas: a base marítima de Ariake, a base de Kanazawa, a base de Kumagai
Jiraiya, a base de Tashikawa e a base de Matsumoto, que curiosamente é o sobrenome da autora de Kaiju número 8. Mas enfim, dessas 5, se sabe detalhes apenas de 3 delas. A base marítima de Ariake é o quartel-general da Força de Defesa e a base da primeira divisão, e está localizada na ala Koto de Tóquio. E como ela é o quartel-general da Força de Defesa, é a maior base e é aquela onde o diretor-geral opera. A base de Tashikawa é a base da terceira divisão, que fica localizada em Nishi, de Tóquio, e essa base é usada pela terceira divisão e compartilhada com o campo da Força da Autodefesa, que também funciona como local de prova para exame de seleção de oficiais. E por fim, sabemos um pouco da base de Matsumoto, porém as únicas coisas que sabemos dela é que é a base da quarta divisão e que fica localizada em Nagano. Mas agora indo um pouco mais fundo em cada uma das divisões, a primeira divisão é conhecida como a divisão mais forte da Força de Defesa, famosa até mesmo no exterior por seu poder excepcional. Os oficiais que servem essa divisão são habilidosos o suficiente para derrubar um kaiju grande com facilidade, que Koro Shinomiya estima que cada oficial tem uma força liberada de 40% ou mais, tornando-os mais fortes do que a maioria dos líderes de pelotão. Além disso, cada líder de pelotão dentro dessa divisão tem um potencial para se tornar um capitão. A segunda divisão é uma das divisões orientais que fica localizada na base de Kanazawa e que 10 anos atrás foi a divisão que mais teve destaque no cataclisma do Kaiju número 6, onde vários oficiais e 3 capitães foram mortos, entre eles a capitã da segunda divisão, a Hikari Shinomiya. A terceira divisão ganhou a fama de ser um excelente esquadrão de assassinos de Kaiju e são guiados pela capitã Mina Hashiro, cuja fama a torna uma das capitãs de divisão mais populares atualmente, algo que a torna uma candidata a futura comandante da Força de Defesa. Além disso, o próprio vice-capitão, o Soshiro Hoshina, é um espadachim extremamente habilidoso e é considerado o melhor soldado quando se trata de lidar com kaijus de pequeno a médio porte. A quarta divisão tem como seu capitão o Jogo Gata, que é um soldado muito experiente e conhecido na Força de Defesa e que é reconhecido como o melhor especialista no uso de armas numeradas. Porém, isso é tudo que sabemos sobre essa divisão. Por fim, temos a sexta divisão. Uma das únicas coisas que sabemos é que é uma das divisões ocidentais que fica localizada na cidade de Himeji e o seu capitão é o irmão mais velho do Soshiro Hoshina, o Soichiro Hoshina. Parte 2.3. Equipamentos. Os membros da Força de Defesa possuem uma enorme variedade de equipamentos, com o item mais importante sendo o próprio traje, que é equipado com a máscara de gás e uma boa quantidade de utilidades. A maioria dos equipamentos e armas de propriedade dessa organização militar são feitos pela Izumotech, maior fabricante de armas anti-kaiju do Japão. E o arsenal da maioria dos membros consiste em fuzis, armas, facas de combate e vários tipos de balas que são armazenados em um Unisocket, que são carregadores que carregam os órgãos de poder do kaiju, conhecido como Uni-órgão, e isso permite que as balas recriem os poderes do kaiju e assim consigam feri-los. Mas falando mais um pouco sobre o traje de combate, eles são na verdade uma arma biológica feita de células de kaiju e fibras musculares, e dependendo do poder de combate liberado de cada usuário, aumenta os atributos físicos dele de forma geral, como força, velocidade, precisão e reflexos. Porém, o abuso ou uso prolongado do poder do traje de combate pode causar superaquecimento, ferindo assim seu usuário e causando dor física a ponto de fazê-lo sangrar devido à exaustão. Assim, os soldados podem ir liberando porcentagens de nível de poder dos trajes, 25%, 60%, 95% e por aí vai, até chegar realmente na liberação total, os 100%, que apenas alguns capitães, vice-capitães e oficiais podem alcançar, algo que é ainda mais potencializado se um soldado é um usuário de arma numerada, já que consegue igualar o nível de poder de um Daikaiju. Além disso, devido a eles serem os combatentes mais fortes dentro da sua divisão, os capitães e vice-capitães recebem armas personalizadas que se adequam aos seus estilos de lutas pessoais. Um líder de pelotão ou um oficial com habilidades de combate excepcionais também podem receber uma arma pessoal, como por exemplo a baioneta do Genarumi, as espadas do Soshiro Hoshina ou o machado da Kikoro Shinomiya. Mas agora, quando falamos das armas numeradas, elas são criadas a partir dos cadáveres de kaijus identificados e são fornecidas também pela Izumotech. Essas armas são trajes de batalha que mantêm as habilidades e a força de um kaiju quando ele estava vivo e são fortes o suficiente para danificar seriamente ou matar monstros de classe Daikaiju. No entanto, o usuário deve ser compatível com elas para usá-las corretamente. E quando os soldados que usam arma numerada sincronizam com a energia e as células de um Daikaiju, ele desencadeia a estimulação em seu cérebro e causa um pico anormal de nível de neurotransmissores e a taxa de transmissão. Como resultado, o desejo humano básico, a natureza do usuário vem à tona e dependendo da sua personalidade, o impulso é tão forte que até mesmo arriscar lesões no corpo do usuário podem ocorrer. E o uso repetido desse tipo de arma causa uma pressão enorme sobre o corpo do usuário e em alguns casos pode até mesmo retirar anos de vida. Assim como relatado pelo capitão Akutsu da divisão norte, um usuário de arma numerada pode ver fantasmas do usuário anterior da arma enquanto usava o traje, como por exemplo a Kikoro Shinomiya, que conseguiu ver o fantasma da sua mãe enquanto usava a arma número 4. Apesar do motivo ainda ser desconhecido, Genarumi teoriza que os fantasmas são as memórias do kaiju identificado do usuário anterior desse traje, e é de fato possível para um portador
de arma numerada, ver e até mesmo sentir a presença do kaiju identificado enquanto está vestindo ele. E assim, todas as armas numeradas reveladas ou citadas até o momento da obra foram as seguintes: a arma número 1 do capitão da primeira divisão, o Genarumi, que é um traje de combate feito a partir do cadáver do kaiju número 1 e consiste também em um par de olhos feitos da sua retina que permite prever os movimentos do inimigo. A arma número 2 pertencia ao diretor-geral Isao Shinomiya, que consistia em um par de manoplas e um traje de combate feito a partir do cadáver do kaiju número 2. A arma número 4 pertence a Kikoru Shinomiya, que é considerada a arma numerada mais rápida e permite ao oficial voar. A arma número 6 pertence ao Leno Ishikawa e tem como poder a capacidade de gerar gelo. E por fim temos a arma número 10, que pertence ao vice-capitão da terceira divisão, o Soshiro Hoshina, que foi criada a partir da cabeça viva do kaiju número 10. Por isso, é a única arma numerada conhecida a ter uma consciência própria. Mas enfim, galera, isso é basicamente tudo que eu consegui condensar de informações sobre como funciona o mundo de kaiju número 8. Ficaram com alguma dúvida ainda? Conta aqui nos comentários para que eu possa estar tirando ela, beleza? Mas agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!